Olá, meu nome é Carlos Alberto Palmieri, sou coordenador do Contencioso Civil do Correia Húngara e Sano Advogados Associados e também advogado militante na área criminal. Isso desde 2010. Hoje vou trazer aqui um caso, um case, para que vocês entendam a importância de ter uma equipe bem estruturada, organizada e instruída para recebimento de correspondências. Esse caso afetou o mercado financeiro e foi de grande relevância para o nosso cliente, que, à época, teve que despender de valores, tempo e desgaste emocional, obviamente. O caso consistia na seguinte situação. Fomos procurados por uma pessoa relativamente importante, né, do mercado financeiro, onde ele seria processado criminalmente por um crime que ele não cometeu, né? Quando fomos averiguar o que se tratava, descobrimos que se tratava de um processo civil do estado de Minas Gerais, especificamente de Três Corações, envolvendo duas empresas numa ação monitória. Esse processo correu de forma tranquila, normal, até que em um determinado momento o credor, o exequente, pleiteou ao juiz informações sobre um veículo, uma Mercedes, que estava com pendência de alienação fiduciária, cujo contrato era desse nosso cliente. O juiz, então, querendo entender realmente se havia ou não ocultação de bens, patrimônio, determinou que o cartório expedisse um ofício para essa empresa que nós advogamos. O ofício, então, foi expedido, um ofício bem simples, que saiu da comarca de Três Corações para São Paulo. E aí, quando esse ofício chegou aqui em São Paulo, ele foi recebido por um terceiro totalmente estranho, seja o condomínio ou até mesmo a empresa. Um terceiro não colaborador que depois descobrimos que se tratou de uma pessoa que estava lá na recepção e o recebeu e simplesmente deu fim desse ofício. Por óbvio, esse ofício não chegou à empresa, não foi respondido ao Poder Judiciário com as informações que ele solicitou, e aí o juiz, sendo ignorado, assim vamos dizer, determinou a expedição de um segundo ofício. Esse segundo ofício foi expedido pelo cartório, chegou a São Paulo, e quando ele chegou, por ironia do destino, a empresa desse nosso cliente havia se mudado. Eles cresceram, saíram da Avenida Paulista e foram para os Jardins. Esse ofício chegou no condomínio, foi recebido, porém não foi entregue. Não foi entregue porque a empresa já não estava mais ali, não estava estabelecida ali. Segundo ofício, então, retornou para a comarca de Três Corações e a resposta, por óbvio, não veio, não chegou ao Poder Judiciário. O juiz, então, bem incomodado, né, com essas duas ausências, essas duas não explicações, a não entrega da documentação, determinou a expedição de um terceiro ofício. Esse ofício, ele veio de Três Corações, Minas Gerais, para São Paulo, porém já no endereço novo do nosso cliente. Ele foi recebido pela portaria, foi entregue na empresa, e nesse momento a empresa que estava crescendo, tinha tido aí um crescimento exponencial, havia contratado uma terceirizada, uma outra empresa, para fazer a administração de algumas tarefas, entre elas resposta de ofício. E essa empresa recebeu essa ordem do Poder Judiciário, porém, como não havia aí um prazo determinado, o ofício não dizia qual era o prazo que deveria ser respondido, acabou colocando na esteira comum. Foi respondida dentro da normalidade, não deram o enfoque necessário, a agilidade, a celeridade necessária. E aí, por um equívoco da empresa também, como esse ofício chegou via Correios, ela resolveu responder também via Correios, o que acabou atrasando por demais a chegada da resposta ao Poder Judiciário de Minas Gerais. Muito bem, o juiz lá então, já sem resposta do primeiro e do segundo ofício, sem saber, obviamente, que o primeiro tinha sido recebido por um terceiro estranho à empresa, que o segundo foi recebido pelo condomínio, mas a empresa não estava mais lá. E o terceiro, com essa demora, tendo em vista que foi respondido
via Correios, e a época, uma curiosidade, na época nós estávamos naquela greve dos caminhoneiros, onde as estradas pararam, né? Foi tudo paralisado. E aí o juiz, o que ele fez? Ausente a terceira resposta, ele abriu vista ao Ministério Público, que, obviamente, determinou a instauração de um procedimento criminal e a vinda aqui para o GCRIM, Juizado de Pequenas Causas, para a apuração do crime de desobediência. Contra quem? Contra o CEO da empresa, contra o dono da empresa, contra o sócio administrador da empresa. A partir daí, nosso cliente, indignado com toda a situação, nos procurou, querendo saber o que estava acontecendo. Afinal de contas, aquele ofício havia sido respondido, ainda que tardiamente. Fomos atrás, fomos levantar os fatos e descobrimos exatamente isso. O primeiro foi encaminhado por um antigo condomínio que foi recebido por um terceiro totalmente estranho, que ninguém sabia quem era, nem o próprio condomínio. O segundo ofício, quando chegou, eles já estavam em outro local, já estavam estabelecidos num outro prédio, ou seja, saíram da Avenida Paulista para os Jardins. E o terceiro foi respondido, porém, quando chegou lá, chegou com um atraso significativo, não só porque não foi respondido com a celeridade que era esperada, porque não havia um prazo determinado no ofício, mas também porque havia a greve dos caminhoneiros em andamento. Entendemos o que estava acontecendo. Fomos ao Poder Judiciário aqui de São Paulo, ao GCRIM aqui da Barra Funda. Lá, depois de uma conversa com o Ministério Público, com o próprio juiz, eles entendendo tudo o que estava acontecendo, sendo comprovado que existia uma falha no procedimento, né, porque o primeiro ofício e o segundo não chegou ao conhecimento do nosso cliente. E o terceiro foi respondido, ainda que tardiamente. Eles entenderam a situação e nós conseguimos que esta precatória fosse devolvida para Três Corações, para que lá pudéssemos trabalhar com o Poder Judiciário. Chegando em Minas Gerais, fomos conversar com o Ministério Público Estadual, lá apresentamos toda a documentação inerente ao caso, conversamos, explicamos o caso e a partir daí tivemos aí a felicidade do Ministério Público entender que de fato não havia crime a apurar, tampouco ser punido. Mas isso serve de alerta para todos os nossos clientes. A importância de ter uma equipe bem organizada, bem instruída, sistemas de controle que possam identificar aquilo que é prioridade e aquilo que não é prioridade. Esse caso, infelizmente, deu tudo certo. Nosso cliente não precisou responder o processo, foi arquivado, foi extinto e arquivado, mas serve de alerta para todos os empresários do país.